a polícia de como fazer, Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. Recentemente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, teve seu nome envolvido em uma grande polêmica. O site de jornalismo The Intercept Brasil divulgou uma série de matérias expondo conversas feitas por Sérgio Moro e outros procuradores e juristas durante a investigação Lava Jato. O site alerta para o fato de que quem acusa e quem julga poderiam estar se influenciando e guiando deliberadamente os rumos da investigação, que vai diretamente contra o fato da justiça ser tecnicamente imparcial. Sérgio Moro rebateu as críticas dizendo que além dessas conversas terem sido obtidas mediante invasões nos celulares dos procuradores, que já seria ilegal, elas foram também publicadas sem seu consentimento, o que segundo ele, Dallagnol, seria um crime. Vamos ver então o que o Sérgio Moro sentiu, nessa declaração recente que ele fez comentando esse ocorrido e o que a sua linguagem corporal nos mostra sobre os sentimentos que ele pode ter sentido com toda essa situação. Olha, eu na verdade já me manifestei ontem, Eu não vi nada demais ali nas mensagens, do que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Lembrando mais uma vez que esse é um vídeo de análise de linguagem corporal, especificamente linguagem corporal e ciências comportamentais. Sendo assim, não tem cunho político. Swallow, a famosa engolida em seco. Olha, eu na verdade já me manifestei ontem, Resposta evasiva. Ele não fala diretamente sobre o assunto, sobre o conteúdo das mensagens, o que é perguntado para ele, mas fala sim sobre a sua resposta, sobre o fato de já ter se manifestado, ou seja, sai dessa pergunta com uma outra resposta. Olha, eu na verdade já me manifestei ontem, B5 mais a D43, que é a musculatura aqui da região palpebral dos olhos, está associado à não visualização. Geralmente aquilo que eu não concordo, ou que eu não quero visualizar, ou que por algum motivo me incomoda, eu fecho os olhos para não visualizar. E lembrando que a não visualização só pode ser caracterizada pelo AU43D por um tempo superior ou igual a 1 segundo, pelo menos. Na verdade já me manifestei. AU1 mais 4 mais 20, medo. Olha, eu na verdade já me manifestei ontem, Eu não vi nada demais ali Queda no volume vocal. Eu não vi nada demais ali AU20 mais 5, medo novamente. Nada demais ali Pausa verbal juntamente com inspirada funda. Pode significar ali, aquela pausa básica, os agregadores verbais, para dar tempo de eu pensar numa resposta melhor, enquanto eu estou sendo confrontado com perguntas difíceis. E geralmente a pessoa que só quer contar a verdade tende a ser, de certa forma, mais espontânea. Lembrando que o Sérgio Moro é uma figura pública, então tudo que ele fala está associado diretamente à mídia e a grandes massas, e muitas pessoas. Então também faria sentido essa certa cautela no que vai falar, visando o que vai acontecer na mídia e não necessariamente que ele esteja mentindo. Vamos seguir com a análise então. Nas mensagens, do que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Mais uma vez, então, ele altera a pauta, Ele termina esse trecho falando que é um crime isso que foi feito, o que novamente é uma resposta evasiva, Ele sai do tema principal, que é o conteúdo das mensagens, para ir fazer uma acusação, ou seja, incitar emoções negativas a respeito das pessoas que fizeram a matéria. Sobre isso, segundo a revista Fórum, o próprio site The Intercept Brasil já se pronunciou. O site rebateu essa crítica, afirmando a legalidade das conversas expostas. Segundo o site, ainda que o material tivesse sido obtido de forma ilegal, os próprios Sérgio Moro e Dallagnol já defenderam que provas consideradas ilícitas poderiam ser validadas como legais em determinadas situações. Ademais, vemos que nesse trecho, Sérgio Moro expressa muitas expressões de medo. Esse seria o comportamento predominante nele, e não raiva, que geralmente é a emoção mais associada à injustiça, ou seja, quando alguém acusa a gente daquilo que a gente não fez. Seguimos a análise mais uma vez. Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais. A movimentação corporal do Moro se eleva especificamente nesse momento, Ele começa com uma maior movimentação, um equilíbrio para lá, para cá, e geralmente quando tem alternações de equilíbrio, conforme é falado no livro de Joey Navarro, What Everybody's Saying, há uma dificuldade em se manter firme. Isso geralmente está associado ao nível de ansiedade que é elevado, por consequência, pode acarretar hormônios como, por exemplo, a adrenalina e a adrenalina na nossa corrente sanguínea, o que pode acabar aumentando nossa temperatura corporal e fazendo difícil ficar parado, até pelo fato da musculatura estar enrijecida, estar energizada, a gente começa a se mover
movimentar, quando a gente fica nervoso, ansioso, né, balançar as mãos. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali não vi nada demais. Que diz respeito à minha pessoa, a ausência de termos pessoais, como por exemplo, eu, meu conteúdo, a minha conversa. Essa frase, que diz respeito à minha pessoa, pode ser considerada ali um C2, um afastamento verbal. A minha pessoa, eu vi ali não... Shrug bilateral, o famoso dar de ombros quando não temos muita certeza no que estamos falando. E em seguida, quando ele diz que não viu nada demais, sua voz apresenta uma grande queda no volume, em comparação com a sua linha de base apresentada até então. Para mim, esse é um fato bastante grave. Eu não vi nada demais. O que pode significar incerteza no seu discurso. A explicação observada no livro Getting to the Truth, do Cliff Lansley, diz que, basicamente, como temos conhecimento de que socialmente mentir é algo errado, é algo mal visto, nosso cérebro compreende que não devemos falar isso em alto e bom tom. Por isso ele reduz o seu volume vocal ali momentaneamente quando você vai contar um trecho que não acredita muito, que não tem muita confiança ou que potencialmente você está mentindo. Eu não vi nada demais. Ao 20+5, o músculo risórios contraindo lateralmente, juntamente com a elevação da pálpebra superior, medo. Seguido de 5+20, medo novamente. O comportamento de medo em excesso poderia estar associado ao fato de Moro estar sendo pressionado e no momento de pressão ter que responder sobre várias coisas de frente da mídia e estar sendo perguntado ali ao vivo, a gente pode sim sentir medo e mesmo que a gente esteja falando a verdade. Porém, conforme observado em vários vídeos e em vários livros, como por exemplo Getting to the Truth, Telling Lies e até mesmo em Emotions Revealed, o medo em excesso pode também estar associado a uma coisa chamada Detection Apprehension, que é o medo de ser pego mentindo. Eu não vi nada demais. A D54, que é essa abaixada de cabeça, juntamente com compressão labial, quando ele está abaixando a cabeça ele comprime os lábios, com a U24, juntamente com não visualização, são sinais que estão associados ao comportamento de vergonha, conforme observado em livros como O Corpo Fala e What Everybody's Saying. A sensação de vergonha pode sim estar associada ao arrependimento por algo que fizemos. Isso seria um contexto de dissimulação. Eu estou mentindo sobre algo, porém eu me arrependo daquilo que eu fiz e daquilo que eu estou mentindo, por isso eu sinto vergonha. Mas vergonha também pode estar associada a várias outras coisas. Se eu sentir que meu nome está sendo manchado ou que eu estou pagando mico em público, eu posso sentir também vergonha. Porém, lembrando que nesse momento não temos apenas o sinal de vergonha, mas sim ele faz parte de um todo, num cluster de conjuntos que são potencialmente incongruentes. Olha, se houve alguma coisa nesse sentido, são operações que já haviam sido autorizadas, né? E aí é uma questão de logística, muitas vezes se discute isso com a polícia, de como fazer. Isso é absolutamente normal. Nesse momento ele começa a gaguejar mais que o normal, começa a prolongar mais a pronúncia das vogais e até dar algumas pausas, significando que nesse ponto da narrativa houve um pico de ansiedade. Olha, se houve alguma coisa nesse sentido, Ao 20+5, medo. Cantos dos lábios se esticando lateralmente. Ao 20B, medo de novo. E novamente medo pelo AU20B. Juntamente com braços cruzados, que nesse exato momento pode se encaixar ali como uma postura defensiva, já que o fato de cruzar os braços podem ter N significados diferentes dependendo da situação. Porém, como aqui a gente tem um contexto, tem um conjunto de sinais, braços cruzados sim, entra como uma postura defensiva, que geralmente é o oposto de alguém que está espontâneo, falando a verdade e está com raiva de algo que está sendo acusado injustamente. Olha, se houve alguma coisa nesse sentido, Nesse momento é interessante observar as palavras de Moro. Ele diz o seguinte: se houve alguma coisa nesse sentido. Se houve alguma coisa nesse sentido, Não há praticamente nenhuma afirmação nessa frase. Se houve alguma coisa nesse sentido. É totalmente ambígua e aberta a interpretações. E além de claramente ser um afastamento verbal, ou seja, uma resposta ambígua para não enfrentar de maneira direta uma pergunta, uma pauta difícil, pode potencialmente ser também um tipo de omissão, que é uma forma de seguir a sua narrativa sem se complicar com uma parte espinhosa, uma parte difícil dela, porém sem ter que fabricar um dado novo no lugar daquele dado que você não quer ou não pode falar. Como quando alguém te convida para sair, para ir para algum lugar, e você diz que pode ser que seja, pode ser que sim, quando na verdade você não quer revelar de cara, que não vai, que não pretende ir, para não se complicar ali com a pessoa. Se houve alguma coisa nesse sentido, Novamente, ao 20+5, medo. São operações que já haviam sido autorizadas, né? E aí é uma questão de logística, muitas vezes se discute isso com a polícia. Medo novamente, ao 20. Como fazer. E mais uma vez, uma microexpressão de medo, juntamente com negação de cabeça. E
e shrug no ombro esquerdo dele. Por fim, quando ele diz que isso é absolutamente normal, temos uma queda drástica em seu volume vocal. Isso é absolutamente normal. São operações que já haviam sido autorizadas, né? Isso é absolutamente normal. Nesse momento, vemos o potencial cluster de sinais discordantes das mensagens verbalizadas por Moro. Resumindo, Sérgio Moro não responde de maneira direta às acusações feitas para ele, demonstra a emoção predominante de medo, o que é compreensível num contexto de estar sendo entrevistado em público e pressionado pela grande mídia. Porém, além dessas expressões de medo, desse comportamento emocional de medo, nós vemos também picos de ansiedade pontuais na sua narrativa e um cluster, especificamente um cluster no final da narrativa, com alguns sinais potencialmente discordantes do que está sendo verbalizado. Eu espero que você tenha gostado e compreendido de que esse é um vídeo apenas para analisar a linguagem corporal e não tem relação com política. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal para ter acesso a mais vídeos como esse e para sugerir novas análises também. Meu nome é Vitor Santos, um abraço e até o próximo vídeo.